na ressurreição nós encontramos a verdadeira face de Deus. E, mais ainda, que é possível a gente ter realmente uma certa segurança de que Cristo ressuscitou. Oi, eu sou o Mateus e hoje eu vim falar um pouco sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, é um assunto que é tão difícil de falar porque muitas vezes a gente pode pensar que é um assunto extremamente simples. Jesus estava morto e ressuscitou. Mas a questão é que realmente tem alguns pormenores por trás dessa história que são muito interessantes. Bem, para começo de conversa a gente precisa entender que o centro da fé católica é a ressurreição. Às vezes a gente até brinca que o meu feriado favorito é o Natal, mas na verdade, dentro do catolicismo, a gente festeja e muito a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente porque a gente consegue ver nela todo o plano de Deus. Tudo aquilo que Deus preparou para a gente consegue observar na ressurreição. Nós encontramos a verdadeira face de Deus. E, mais ainda, é possível a gente ter realmente uma certa segurança de que Cristo ressuscitou. Existe uma coisa diferente que distancia a ressurreição de Cristo de todas as outras ressurreições que a gente vê na Bíblia e mesmo que a gente possa ver na medicina e da vida, que é o fato de que Cristo ressuscitou a si mesmo. E é por isso que nessa figura da ressurreição a gente consegue observar que Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é homem porque ressuscitou. E é Deus porque conseguiu ressuscitar a si mesmo. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, é essencial que a gente também conheça a ressurreição de Jesus, porque nela está a face de Deus. E assim, depois de tudo isso que eu falei, você ainda pode vir para mim e falar, mas é muito difícil de acreditar que alguém conseguiu ressuscitar a si mesmo. E muito mais difícil ainda que exista esse homem-deus que você falou, que é Jesus Cristo. Eu concordo que nem todo mundo consegue automaticamente ter fé na ressurreição, mas isso não tira o fato de que a ressurreição ainda é um evento histórico. Não tira o fato de que Jesus de fato morreu e depois de morto foi visto vivo caminhando lá pelo Oriente Médio. Ou seja, se é um evento histórico, então deixou seus rastros pela história. Então, para começar, eu queria falar sobre essa primeira evidência, que é a evidência mais óbvia que a gente consegue pensar, que é o corpo de Cristo. Se Jesus morreu e permaneceu morto, então o corpo dele tinha que estar em algum lugar. A gente sabe que ele foi colocado num sepulcro, e a gente vai falar do sepulcro depois, mas o corpo dele não está lá. Qualquer pessoa que entre no lugar onde Jesus foi sepultado vai ver que o corpo não está lá. E essa é uma primeira prova da ressurreição. Só que eu entendo que essa pode parecer um argumento frágil, justamente porque existem várias causas possíveis para que o corpo tenha sumido. Uma primeira causa que eu queria falar, e que muitas pessoas podem argumentar, é que as autoridades do governo local roubaram o corpo de Cristo. E realmente era plausível. Já tinha se especulado se Jesus ia ressuscitar, os apóstolos já estavam falando, caramba, o que acontece? Jesus falou que ele ia voltar depois de 3 dias, o templo, toda aquela questão profética. E as autoridades governamentais podiam realmente pensar, não, vamos roubar o corpo para evitar qualquer tipo de algazarra ali que os cristãos podiam fazer. Só que esse argumento acaba perdendo um pouco de sentido quando a gente se pergunta, por que as autoridades governamentais não só chegaram e falaram, olha, gente, ele não ressuscitou. O corpo dele estava com a gente esse tempo todo. Em nenhum momento fez isso. Um governo anticristão que, quando vê que o cristianismo está se espalhando, não coloca em jogo a carta que faria o cristianismo desabar. É muito estranho então que eles tenham roubado o corpo em primeiro lugar. Ainda mais quando eles estavam pressionados por uma comunidade judaica também extremamente anticristã. Só tem uma resposta lógica para essa pergunta. É de que eles não estavam com o corpo de Cristo. Vamos para a segunda evidência. E a segunda evidência é justamente o sepulcro. Se a gente for lá nas Escrituras, no Evangelho de São Mateus, a gente vai ver que Pôncio Pilatos ordenou que se colocasse uma pedra enorme no túmulo de Cristo, cercado por guardas. E por que essa evidência é tão forte? Porque é justamente o sepulcro que faz cair por terra os argumentos de que cidadãos locais enfim, judeus daquela região roubaram o corpo de Cristo. Como que qualquer pessoa conseguiria passar por guardas e ainda mais carregar uma pedra extremamente pesada sem que ninguém percebesse que ele esteve ali? Se fossem ladrões, por que quando foram examinar o sepulcro, encontraram as roupas de Cristo lá? Que eram basicamente a única coisa de valor que os ladrões iam encontrar dentro daquele túmulo.
Ou seja, se eles estivessem interessados em ganhar dinheiro, certamente era muito melhor que eles levassem as roupas e não o corpo. E se fossem judeus que tentaram roubar, é muito estranho que, de novo, eles não apresentaram o corpo de Cristo para ninguém. Mesmo vendo o cristianismo crescer e tomar inúmeras e inúmeras comunidades do Império Romano, ninguém apresentou o corpo de Cristo e falar: o mestre de vocês está morto, vocês estão acreditando numa mentira. Ninguém fez isso. Então o sepulcro é uma grande evidência de que realmente Jesus ressuscitou. Tanto porque ninguém poderia entrar, e mesmo que ainda assim alguém conseguisse entrar, o corpo ainda está desaparecido, então não foram os judeus, e as roupas estavam lá, então não foram os ladrões. Então mais uma evidência de que Jesus de fato ressuscitou. A terceira evidência é que de fato Jesus encontrou outras pessoas. E vamos dar o nosso devido tempo para essa evidência porque ela é muito forte. Jesus apareceu para as pessoas. Não é como se a gente assumisse: não, a gente não viu o corpo, logo Jesus ressuscitou. Não, a gente não viu o corpo no sepulcro e depois a gente viu o corpo de Cristo ressuscitado na nossa frente. E como é que a gente pode ter acesso a isso? Pelos relatos da época. Não só os relatos bíblicos, que já são inúmeros. A gente tem Maria Madalena, a outra Maria, a gente também tem a história de São Paulo lá no cavalo. Existem relatos da época que mostram que mais de 500 pessoas viram Jesus ao mesmo tempo. E ainda com as chagas, a gente vê Tomé, o relato de Tomé. Então, como é que um homem morto pode aparecer na frente de tantas e tantas pessoas? Algumas pessoas até poderiam argumentar que foi uma grande alucinação coletiva. As pessoas já estavam esperando a morte de Cristo, mas peraí, apenas os cristãos deveriam ter visto Cristo ressuscitado, porque eram eles que estavam esperando a ressurreição. Os judeus não acreditavam, os romanos não acreditavam. E é muito difícil que uma alucinação coletiva dessa magnitude tenha acontecido de tal forma que todo mundo visse o mesmo homem, com os mesmos aspectos, falando as mesmas coisas, e mais importante que isso, o mesmo homem que eles viram morrer dias antes disso acontecer. Então, o fato de Jesus ter sido visto pelos discípulos e também por pessoas que não eram cristãs é muito forte e realmente traz pra gente um forte argumento a favor da ressurreição. Bem, a quarta evidência que a gente pode observar é o fato de que a Bíblia se apoia no relato das mulheres para provar que Cristo ressuscitou. Quando a gente vai ver o relato bíblico dos evangelistas, eles começam falando sobre a ressurreição de Cristo, justamente das experiências que Maria Madalena e a outra Maria tiveram quando foram visitar o túmulo de Jesus. E isso pode parecer meio, por que isso é uma evidência de que Jesus ressuscitou? Justamente por causa da cultura da época. O relato de uma mulher e nada era muito próximo de ser a mesma coisa. Dificilmente a gente podia encontrar mulheres que tenham tido seus discursos levados a sério. Para a Bíblia se apoiar no relato de uma mulher para provar e para dizer que Cristo ressuscitou, isso é sim uma evidência muito forte. Porque se eles tivessem na intenção de contar uma mentira, era muito melhor que eles tivessem escolhido homens. Só que eles escolheram justamente o relato de uma mulher. Justamente porque eles não estavam interessados em criar uma mentira, mas porque eles tinham certeza de que aquilo que tinha acontecido era verdade. Se eles estivessem tentando elaborar uma mentira, eles elaboraram essa mentira muito mal. Facilmente, judeus, romanos iriam questionar, e até mesmo cristãos que ainda não tinham certeza da ressurreição de Cristo, certamente eles iriam questionar se realmente Cristo ressuscitou. Como é que uma mulher poderia falar que Cristo ressuscitou? Olhando para a época, o relato de uma mulher ter sido associado com a ressurreição de Cristo é uma evidência muito forte de que os apóstolos realmente estavam contando a verdade. Bem, vamos para a quinta e última evidência, que é o testemunho que a gente vê nos apóstolos e nos mártires lá dos tempos de Jesus. Para entender bem essa evidência, eu quero que a gente pense no pior cenário possível. Vamos partir do princípio que os apóstolos são mentirosos assim de primeira classe. Eles subornaram os guardas para roubar o corpo de Jesus, mentiram nos relatos bíblicos. Até hoje a igreja esconde o corpo de Cristo. E aí entra um grande questionamento. Se os apóstolos eram tão mentirosos como a gente pensa, por que eles morreram de formas tão cruéis por essa mentira? Eles estavam tão desejosos pelo poder que eles foram capazes de morrer crucificados de cabeça para baixo, na fogueira. Santo André foi crucificado em X, morto por leões. Tudo aquilo que a criatividade do Império Romano propunha ali para eles, eles morreram. É muito estranho que a gente veja pessoas tão comprometidas com a mentira. É realmente uma evidência muito forte de que o que eles estavam falando era verdade. Se os apóstolos estavam mentindo, por que, tirando Judas, né?
Por que que 10 dos 11 apóstolos que sobraram morreram de formas extremamente cruéis nas mãos do Império Romano? Se eles estavam mentindo, a lógica é que eles contassem que era mentira para proteger as suas vidas. Porque se eram pessoas que estavam interessadas, sei lá, dinheiro, poder, fama, sabe, sei lá, quais são as motivações de um mentiroso. Se eram pessoas que estavam sendo motivadas por isso, morrer não ia ajudar elas em nada. Então, se eles estavam dispostos a morrer pelo que eles falavam, então é uma forte evidência, talvez a mais forte de todas, de que o que eles falavam era verdadeiro. Então, toda essa realidade de que a morte não é o fim, de que há vida sobrenatural, de que a gente pode realmente acreditar num Deus amoroso e que vai fazer com que a nossa vida não tenha fim aqui na Terra, mas ela continue na eternidade. Tudo isso é verdadeiro. E tudo isso tem um centro, que é a ressurreição de Jesus Cristo.